Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse vestidinho. Esse é um vestidinho temático. Eu usei ele no tema biscoitinho, que a gente vai fazer umas fotos de Natal. Mas esse é um modelinho que vocês podem usar ele para fazer vestido junino, no tema circo, mudando as cores, vai ficar super bonitinho. É um modelinho super fácil, eu vou estar disponibilizando o molde dele para vocês no tamanho 6. Espero que vocês gostem. Agora a gente vai para o passo a passo. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês as partes do vestido. Eu vou dar meio que uma explicada, mas depois eu vou deixar na descrição do vídeo certinho como que vocês vão cortar o vestido. Aqui eu só vou explicar para vocês. Assim, ó, aqui está a nossa parte da frente e atrás. Eu cortei 2 vezes a parte da frente e 4 vezes a parte de trás, porque eu vou usar o mesmo tecido na parte de cima do vestido e no forro vai ser o mesmo tecido. Aí aqui está as mangas, ó, a manga cortada. Aqui está a parte que vai no bracinho, então a gente vai franzir aqui para encaixar aqui. Já deixei colocadinho aqui a nossa cianinha, ó, que eu vou usar, que depois eu vou explicar também, vou colocar lá na descrição para vocês a quantidade que a gente vai estar usando. Então já coloquei a cianinha. Aí aqui, ó, está a nossa saia, que eu também já coloquei o viés nela aqui. Ela é um corte godê duplo e eu vou estar ensinando para vocês como vocês vão cortar ela. Ó, pode ver aqui que ela não tem emenda, ó. Depois que eu vou cortar uma parte aqui, que vai ser onde a gente vai colocar o zíper atrás. Mas vocês podem ver que o corte, ele não tem emenda da nossa saia. Aqui eu coloquei, ó, a nossa ceninha, ela tá colocada a 10 centímetros da barra, ó. O que eu fiz? Eu marquei aqui toda em volta com a nossa caneta mágica. Aquela caneta que sai depois na hora de passar. Então assim, eu já deixei todo em volta marcado para ele ficar bem certinho. E por baixo, na barra, para que ficar aquela barrinha estruturada, dobradinha, eu vou usar o crinol, que é esse material aqui, ó, para nossa barrinha ficar assim com esse movimento aqui. E para nossa golinha também, está aqui, ó, eu já comecei, para deixar o nosso vídeo mais ágil, eu já comecei aqui, ó, as dobrinhas. Eu deixei alguns pontos aqui sem fazer para mostrar para vocês. Então, aqui tem 70 centímetros de comprimento por 8 centímetros a nossa golinha. E cada parte dessa aqui, a gente vai fazer de 3 em 3 centímetros e a nossa preguinha vai ter 1,5 de centímetros. Ó, 1,5 para dentro e para fora. Então, resumindo, vai ter 3 centímetros também. Então, vocês vão marcar de 3 em 3 centímetros para fazer a preguinha, ó. Mas eu vou mostrar aqui para vocês desse lado ali, ó. E vou marcar ali na máquina e vocês vão ver junto comigo, que daí eu explico bem direitinho. Então, agora a gente vai para a montagem do vestido e vocês não se preocupem, porque na descrição eu vou deixar todos esses detalhes aqui bem certinho para vocês não terem problema na hora de montar. Pessoal, aqui também está o nosso tule, que é a partezinha que vai no forro do vestido. Eu vou mostrar para vocês como eu fiz. Eu cortei esse meu tule aqui, alguns chamam de filó também, que é aquele tule durinho, que é o que dá armação pro vestido. Eu cortei ele 2 partes, ó, de 27 centímetros. Então, são 2 partes que tem aqui, ó. Ele também eu já deixei meio iniciado para agilizar o nosso vídeo. Então, o que vocês vão fazer? Esse tule, ele tem 2,5 de largura. Aí, vão ser essas 2 partes, ó. E você vai dobrar o viés e colocar aqui na barrinha. Porque daí, ele vai ajudar a armar também o vestido. A estrutura do tule 2 vezes, com o viés, ele vai ficar bem durinho. Então, o nosso vestido vai ficar bem mais armado fazendo assim. E assim, eu vou deixar para vocês o molde nesse mesmo tamanho que eu estou fazendo, que é o tamanho 6. Eu vou deixar esse moldezinho para vocês. No molde eu vou deixar tudo marcadinho certinho. A única coisa que eu vou explicar para vocês, que eu não vou mandar por molde, vai ser a parte da nossa saia, que eu vou estar explicando agora para vocês como vocês vão fazer o corte dela. Pessoal, pra gente fazer o godê,
Ó, aqui eu tenho um tecido de 1 metro de comprimento. Ele tá em toda a largura, mas eu não vou usar toda essa largura. Eu vou usar 1 metro por 1 metro. O que que eu vou fazer, ó? Eu vou dobrar aqui nos 50 centímetros, ó. Aqui ele vai ficar com 50 centímetros. E eu vou dobrar mais uma vez. Eu vou dobrar em 4, no caso. Ele vai ficar 4 partes aqui, ó. Então, ele está assim. Foi dobrado uma vez e depois eu dobrei de novo, ó. Então, aqui a gente tem as 4 partes do tecido aqui. Aí, para vocês fazerem a saia igual aquela lá, naquele mesmo comprimento, a gente vai marcar assim. Vocês vão marcar e marcando, ó, da pontinha daqui onde a gente tá dobrando, onde tá o nosso meio aqui, a gente vai marcar assim, ó. 20 centímetros, ó, vou marcando. Aqui, então, no caso, é a cintura e o comprimento da saia vai ser 27 centímetros. Então, agora, daqui de onde eu marquei até a barra da saia, 27. A gente vai marcar também toda essa borda, 27 centímetros. Então, aqui vai ser o centro e aqui a nossa barra. Agora eu vou mostrar como que vai ficar. Eu não vou cortar aqui porque o meu tecido já tá cortado. Eu só fiz pra vocês verem mesmo. Esse redondo aqui, ó, que vai ser a parte de cima, vai ficar sem emenda. Igual está aqui a nossa saia, ó. Vou até colocar aqui em cima pra vocês verem. Olha só, também foi cortado assim. Se a gente encaixar aqui, ó, ele vai encaixar certinho aqui, ó. Aonde está o nosso corte aqui, ó. Aqui é só para vocês saberem como cortar. Então, agora a gente vai para a máquina e eu vou começar ensinando vocês a fazerem a parte de cima. E depois eu vou ensinar vocês a colocarem o crinol aqui embaixo na nossa barra. Então, pessoal, agora eu vou passar a costura aqui no ombro e na lateral. Tanto da minha parte de fora do vestido quanto na parte do forro. Ó, prontinho, pessoal. Então, eu já passei aqui no meu ombro, ó. Você pode passar um meio centímetros ali da borda. E aqui dá uns 2 centímetros da borda a nossa costura da lateral. Fiz isso com as nossas 2 partes, que uma vai ser pro forro e uma vai ser a parte de fora do vestido. Agora, eu vou emendar as mangas pra gente colocar aqui. Pessoal, então agora eu passei aqui a overlock. Se você não tiver overlock, você pode passar ali na sua zigue-zague. E vou passar uma costura reta aqui também, a mais ou menos meio centímetros. Aí, aqui na nossa barrinha, eu vou passar aquela costura mais frouxinha. Eu vou aumentar o ponto da minha máquina para mim franzir, tanto aqui na barra, quanto na parte de cima da manga, para ela ficar fofinha. Ó, prontinho, passei a costura aqui. A costura aqui na barra, ó, eu passei a mais ou menos 5 centímetros para ficar mais franzidinho na parte aqui do meio. E a costura aqui também, ó, eu deixei mais ou menos uns 10 centímetros de cada lado aqui da manga, ó, para ficar franzido mais na parte de cima ali do ombro. E daí agora eu vou fazer o seguinte, ó, essa parte aqui é a parte que é a partezinha que vai ficar embaixo da nossa manguinha. A gente vai passar a costura aqui, né? E daí a gente vai dobrar ela. Eu vou passar aqui e mostrar pra vocês.
Ó, então agora eu já passei aqui a costura ao meio, ó. E a gente vai fazer o seguinte, vocês vêm aqui. Aqui eu não preciso passar overlock porque aqui vai ficar escondido, então não tem necessidade de passar overlock. A gente abre a costura, dobra e esse vai ser o punho, ó, da nossa manguinha. Ó, tá aqui prontinho o nosso punho. Aí assim, eu vou puxar aqui pra franzir e deixar essa parte de baixo desse tamanho aqui, ó. Ele vai encaixar aqui a nossa manga. Agora, ó, a gente vai pegar aqui, a parte que tá a ceninha vai ser a nossa parte de fora da nossa manguinha. A gente coloca aqui, ó, costura com costura. Você vai ver se ela ficou ali no mesmo tamanho. Aqui, ó, o mesmo tamanho. Agora a gente vai passar a costura e passar no overlock aqui para fazer o acabamento. Prontinho, ó, a nossa manguinha já tá pregada ali no punho. E eu já franzi também, ó, a partezinha aqui de cima da manga. Então ficou assim, ó. Olha só, assim ficou a nossa manguinha. Esse franzido, depois que eu encaixar ali na nossa manga, eu vou ver se ele vai dar certo, senão eu vou ajustando na hora de colocar. Então assim, vocês sempre deixam mais na parte de cima o franzido, ele ficando mais levemente aqui na parte de baixo, ó. Pra ele ficar mais bonito, que daí ele vai ficar aquela partezinha de cima bem levantadinha, ó. Aí, terminando a nossa manguinha, já eu venho mostrar pra vocês como eu vou colocar. Mas aqui o nosso próximo passo é assim, ó. A gente vai abrir a nossa costura aqui do nosso ombro, tanto da nossa parte de fora quanto da nossa parte do forro. A gente abre assim, pra não ficar grosseiro na hora de emendar, né? A gente vai abrir todas essas costuras, vocês podem passar com ferro também, se preferir. A gente abre todas as costuras assim, deixa elas abertas. E depois de abrir todas, a gente vai fazer o seguinte. A gente vem aqui, ó, coloca direito com direito, tanto a parte de fora quanto a parte do forro, e a gente vai emendar aqui a nossa parte da gola. E aí, a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui é a partezinha da gola, ó. A gente vai fazer o quê? Colocar a nossa golinha. Como eu expliquei pra vocês anteriormente, a distância de cada prega é 3 centímetros. E a prega total, ela vai ter 3 centímetros também, só que tipo 1,5 e 1,5. Vai e volta 1,5, ó. E daí aqui agora eu deixei pra mostrar pra vocês, ó, tá aberto, eu vou fazer isso aqui, ó. Então a distância daqui até aqui são 3 centímetros. E a nossa prega também com 3 centímetros. Então eu vou fazer isso aqui, vou emendar aqui na máquina, esse pedacinho que eu deixei faltando. E essa parte a gente vai colocar aqui, ó, na nossa golinha aqui. Ela aqui por dentro. E vamos pegar a outra parte, que é a parte do forro. Então, vai ficar assim, ó. A parte de fora do nosso vestido. Aqui vai vir a nossa gola. E você vai colocar de frente a parte do forro aqui. Na golinha, ó. Aqui também. Com a costurinha aberta, vai vir aqui, ó. E a golinha vai ficar ali no meio. Ó, aí a gente vai passar uma costura aqui. Então, gente, ó, tá prontinho, né? A nossa golinha já tá aqui dentro, ó. E agora o que a gente vai fazer? Ó, a gente vai, então, fazendo esses piques aqui, pra na hora que a gente passar a costura, ela fique bem certinha, pra não ficar repuxando.
E agora a gente vai ver qual que vai ser a nossa parte de fora e a nossa parte de dentro. Qual que vai ficar para fora e qual que vai ser a parte do forro. Aqui no caso, o meu vai ser essa parte aqui. Então o que que a gente vai fazer, ó? Pra não deixar essa parte do forro ficar subindo, eu faço assim, ó. Eu pego a partezinha que ficou lá dentro da gola, ó. Aqui, passo pro lado da minha parte do forro e vou passar uma costura aqui em toda a extremidade aqui do pescoço. Ó, prontinho, então, aqui está a nossa parte de fora e aqui está a parte de dentro, ó. Então, isso aqui ajuda a ficar bem certinho. E agora, então, o que que a gente vai fazer? Ó, está aqui prontinha quase a nossa parte de cima. Agora, eu vou encaixar a manguinha aqui, mas eu vou pregar ela somente na nossa parte externa. Não vou pregar ela, por enquanto, no forro. O forro, eu vou pregar depois, então, para ela ficar escondidinha as costuras. Então, o que eu faço? Aqui, ó, está a nossa manga, ela tá passada do lado direito, ó. A gente vai pegar o lado direito da manga com o nosso lado direito da blusa, ó. Aqui. E eu vou passar a costura aqui em toda a extremidade, ó. Então, aqui, como eu franzi, antes de eu passar a costura, eu vou medir para ver se tá bem certinho. Se eu precisar abrir um pouquinho mais aqui, dar uma puxadinha para encaixar, ou se eu precisar puxar, o meu fiozinho aqui está solto ainda, então eu consigo fazer isso, ó. Puxo ou deixo maior aqui, ó. Eu gosto de fazer assim porque daí não fica difícil. Se eu precisar arrumar, ele não fica difícil. Então eu meço aqui, ó. Coloco costura com costura aqui e vou fazendo isso aqui, ó, pra ver se vai dar certinho o tamanho. Ó, toda na nossa volta ali do bracinho. Aqui. Aqui. Ó, tá vendo que não encontrou? Então a manga tá um pouquinho grande. Eu venho aqui no meu fiozinho e vou puxar mais aqui para ele encaixar. Então agora eu posso colocar que agora ele vai dar certo. Já vou pregar ela aqui. Então, pessoal, ó, eu já preguei aqui a manguinha na parte externa e agora eu vou embutir esse acabamento. Eu vou mostrar bem certinho para vocês como que você faz. Porque daí não fica aparecendo, ele fica bonitinho por dentro. Tanto é por isso que eu não fiz overlock, nada, porque tudo isso aqui vai ficar escondido. Então, o que a gente faz para embutir? Você vem aqui, ó, pode ver, nosso forro está solto, ó. Você vai fazer assim, ó. Vai pelo teu lado do avesso, tá vendo que aqui é o avesso, ó. Nossa manguinha tá presa aqui. E a gente vai fazer assim, ó. Eu vou pegar aqui, ó, aqui abrir a nossa costura, né? Aqui. E aqui tá a parte que tá pregado, né? Então, a gente vai fazer o quê? Eu dobro pra dentro a minha manguinha, ó, e vou dobrar essa parte aqui também, ó. Dobro, como se ele tivesse já com acabamento. Aí, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui, seguro, né? Ali ele tá costura com costura, ela tá junta em cima uma da outra. Eu vou puxar aqui pra dentro, ó. Puxo. E vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um alfinete pra ele ficar ali e não sair na hora da gente passar a costura. Não é muito fácil porque a gente vai ter que estar sempre arrumando e cuidando pra gente não pegar ali a parte da manga ou a parte de cima ou talvez o forro e não costurar ali junto. Então a gente tem que fazer com calma, pedacinho por pedacinho. A gente vai fazer assim, então. Aí eu venho, ó, aqui tá o avesso e o avesso. Eu acho juntinho ali, deixo em cima um do outro e venho com um alfinete
e marco aqui. Aí a gente vai fazer assim, ó. Virei o meu forro e vou passar a costura até aqui na costura embaixo do braço. Eu vou passar aqui, porque não tem como fazer completo, como eu falei, fechado não dá. Aí eu vou começar a costurar ali onde tá o alfinete, que é de cima do ombro. Olha só, gente, então aqui ficou por fora, ó. Do mesmo jeito que ficou por fora, ficou aqui por dentro o nosso vestidinho. A única coisa que a gente vai saber que é o forro é por causa do detalhe da manguinha, ó, que não é forrada. Mas, ó, ficou todo escondidinho, ó. Olha só, pessoal, agora a gente vai colocar o crinol na barra. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu já passei aqui um overlock na barrinha para não desfiar. E eu vou colocar o crinol aqui, ó. E eu vou passar uma costura bem pequenininha aqui, ó, nele, e vou fazendo toda a barrinha. Eu vou passar ele em toda a extremidade da saia do nosso vestido. Prontinho, ó, já rebati aqui. E agora a gente vai fazer o quê? Passar aqui pra dentro, ó, o crinol, pra nossa parte interna. E vamos passar a costura agora aqui, ó, nesta beiradinha aqui, ó. Então, essa costura ajuda, ó, a não sair pra fora. Ele vai ficar sempre alinhadinho aqui, ó, e a costura não sai pra fora. E aqui a gente vai passar a nossa costura bem na beiradinha também. Olha só, gente, então aqui está, ó, já com o nosso crinol na barra. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ele fica com esse efeito aqui. Então agora, como ele é um godê duplo, eu não tinha cortado ainda onde vai ficar a parte de trás. Então isso não interfere. Eu fiz aqui, ó, deixei pra fazer a parte de trás, onde eu fiz a emenda da nossa ceninha pra ficar na parte de trás. Então agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu deixei dobradinho aqui. E eu vou cortar só um pedaço, não até o final, eu vou cortar só um pedacinho que é até onde vai o zíper. Pra não... Ó. Aqui, que é onde vai ficar encaixado aqui com a nossa blusa do vestido, ó. Que daí aqui a gente vai colocar aqui, né? Então tem que ter essa emendinha aqui. Então agora a gente vai franzir. Eu vou passar aquela costura dupla aqui com ponto mais aberto e a gente vai franzir e encaixar essa parte aqui na parte de fora da nossa blusa do vestido. Ó, então, gente, agora eu já passei ali a costura e já franzi para encaixar ali na minha blusa. Então essa parte já tá prontinha. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, vou franzir a nossa parte do tule. Mas antes eu vou explicar o detalhezinho aqui pra vocês. Olha só, eu já tinha passado o viés aqui no tule. Então eu deixei um pedacinho aqui só pra mostrar pra vocês eu passando, pra ver como que eu passo. Então o que que eu faço? O viés ele vem lisinho. Eu dobro ele, né? Faço esse vinquinho aqui nele e encaixo o tule bem aqui dentro e passo a costura. Prontinho, então, pessoal, o nosso vestido ficou pronto, ó. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz aqui por dentro, ó. Então, a nossa parte de fora tá com a saia e a nossa parte de dentro está com o tule, ó. Eu coloquei o tulezinho aqui. Então, assim, ficou assim na parte de fora e na parte de dentro também ficou com o acabamento, ó, perfeito. Aí agora a gente vai colocar o zíper. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó.
Na verdade, aqui eu deveria ter feito o acabamento e deixado a golinha mais pra cá. Mas como eu não fiz isso, eu vou ter que colocar o zíper aparecendo. Não vai ter pra mim esconder o zíper aqui. Então a gente vai colocar o zíper assim, ó, desde cima. Se eu tivesse feito o acabamento aqui, eu podia esconder o zíper, né? Ele viria daqui de baixo. Mas agora, como eu fiz assim, ele vai ter que vir aqui de cima. A gente vai vir aqui, ó. Então por isso que eu fiz passei o overlock aqui, até aqui embaixo, ó, na saia. E eu dei um piquezinho aqui em V. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pra gente pregar o zíper, ó. Eu dobrei e dei um piquezinho assim, ó, pro nosso zíper encaixar aqui dentro. Ó, ele vai ficar encaixadinho assim e assim, ó. Aqui. Eu vou pregar ele lá na máquina, mas é normal, do jeito que tá aqui não tá difícil pra vocês. A gente vai colocar o zíper aqui e passar a costura aqui até aqui no final, ó. E vai fazer isso aqui. Aí ele vai ficar assim. Prontinho então, olha só. Já coloquei o zíper, ó. Eu usei um zíper comum normal, né? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Bem bonitinho. Aqui tá como ele ficou. Agora só falta o laço aqui na frente, né? E os dois botões que eu vou fazer e depois eu vou vir aqui mostrar pra vocês como ficou. Então, pessoal, ficou pronto o nosso vestido já. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escrevam aí nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, que eu vou estar sempre postando coisas muito legais pra vocês, tá? Um beijo e até a próxima!